Não existe absolutamente nada de errado em estar doente ou morrendo. Quem disse que você precisa sobreviver? Quem te deu a ideia de que é necessário continuar sempre em frente? Nós não podemos dizer que é uma boa ideia que tudo sobreviva, porque se permitíssemos que todos vivessem para sempre, nós enfrentaríamos uma superpopulação. Então, de alguma forma, morrer é um ato honrável, pois dá lugar a outros. A morte é uma parte natural da vida. É o que torna a vida possível. Se tudo vivesse para sempre, não haveria espaço para nada novo. A morte é um ato de amor, pois dá lugar a outros. Era uma vez um homem chamado João, que tinha um medo terrível da morte. Ele não conseguia pensar em outra coisa, e isso estava arruinando sua vida. Ele não conseguia se concentrar no trabalho, não conseguia se divertir e não conseguia ter relacionamentos saudáveis. Um dia, João estava andando na rua quando viu um cartaz que dizia: "Morra antes de morrer". Ele ficou intrigado com o slogan e decidiu ir ao evento que estava sendo anunciado. O evento era uma palestra sobre a morte e o morrer. O palestrante era um homem chamado Alan Watts, que era um filósofo e escritor britânico que se dedicou a divulgar a sabedoria oriental ao Ocidente. Na palestra, Watts falou sobre a natureza da morte e sobre como ela pode ser vista como uma oportunidade para crescimento e transformação. Ele disse que a morte não é o fim da vida, mas apenas uma mudança de forma. Também falou sobre a importância de viver cada momento como se fosse o último. Ele disse que, quando vivemos assim, estamos mais presentes e mais conectados com a vida. João ouviu a palestra com atenção e ficou profundamente tocado pelo que Watts disse. Ele começou a pensar sobre a morte de uma forma diferente. Ele começou a ver a morte como uma oportunidade, não como uma ameaça. João começou a mudar sua vida. Ele passou a viver cada momento com mais intensidade. Ele passou a aproveitar mais a companhia das pessoas que amava. Ele passou a ser mais generoso e compassivo. João ainda tinha medo da morte, mas esse medo não o dominava mais. Ele sabia que a morte era uma parte natural da vida, e ele estava preparado para ela. No final da história, João entende que morrer antes de morrer significa viver cada momento como se fosse o último. Isso significa estar presente, aproveitar a vida e estar preparado para a morte. A morte é um mistério, mas também é um fato da vida. Todos nós vamos morrer um dia. A aceitação da morte é um processo que leva tempo. Não é algo que se possa fazer da noite para o dia. A morte é um assunto que nos fascina e nos amedronta. Ela é um mistério que nos envolve e nos desafia. Mas o que é a morte? É o fim da vida? É o fim da existência? A resposta a essas perguntas depende da nossa visão de mundo. Se acreditamos que a vida é uma experiência física, então a morte é o fim da nossa existência. Mas se acreditamos que a vida é uma experiência espiritual, então a morte é apenas uma transição para uma outra realidade. Independente da nossa visão de mundo, a morte é uma realidade que todos nós vamos experimentar. E como podemos lidar com esse fato? Como podemos aceitar a morte? O primeiro passo é reconhecer que a morte é uma parte natural da vida. Toda vida é impermanente. Tudo o que nasce, morre. O segundo passo é permitir-nos sentir as emoções que a morte desperta em nós. Podemos sentir medo, tristeza, raiva ou qualquer outra emoção. É importante permitir-se sentir essas emoções, pois elas são uma parte natural do processo de aceitação da morte. Se tentamos reprimir nossas emoções, elas só se tornarão mais fortes. O terceiro passo é olhar para a morte com compaixão.
podemos ver a morte como uma oportunidade para crescimento e transformação. A morte pode nos ensinar a apreciar a vida mais plenamente. Ela pode nos ensinar a viver o momento presente e a valorizar as pessoas que amamos. Por fim, podemos viver cada dia como se fosse o último. Podemos aproveitar cada momento da vida com plenitude. Quando vivemos cada dia como se fosse o último, estamos mais presentes no momento presente e mais conectados com a vida. Estamos menos preocupados com o futuro e mais apegados às coisas materiais. Viver cada dia como se fosse o último nos ajuda a valorizar a vida e a aproveitar ao máximo cada momento. Mas o que significa viver cada dia como se fosse o último? Significa estar presente no momento presente. Significa aproveitar cada momento da vida, não importa o quão pequeno ou insignificante ele possa parecer. Significa estar grato pelas coisas que temos, não importa o quão pequenas ou insignificantes elas possam parecer. Significa amar as pessoas que amamos, não importa o quão pequenas ou insignificantes elas possam parecer. Morra antes de morrer é uma frase que pode nos ajudar a entender o que significa viver uma vida plena e significativa. Quando morremos antes de morrer, nos libertamos do medo da morte. Nós nos tornamos capazes de viver a vida com plenitude e sem amarras. Então, o que você está esperando? A morte irá chegar de qualquer forma. Pensando demais nela, você deixa de viver. A morte é o fim da vida ou o início de uma nova. Vamos aprender uns com os outros. Deixe seus pensamentos sobre a morte nos comentários.